pessoal, tudo bem? Olha, resolvi fazer um projeto novo para vocês, de estar mostrando alguns casos clínicos de dentro do consultório, casos bastante comuns aí na população, onde vocês vão se identificar bastante. A cada caso finalizado, eu vou mostrar novos casos, cada paciente com uma dor diferente, tanto pacientes de DTM, os pacientes de disfunção temporomandibular, quanto pacientes de sono, tá? Então eu vou apresentar um caso para vocês e vou soltando os vídeos sessão a sessão, para vocês irem acompanhando a evolução de cada caso diante do tratamento que é proposto aqui no consultório. Hoje eu vou começar com um paciente com sintomas de dores na cabeça, provenientes de uma disfunção temporomandibular. Eu sempre vou preservar o nome desse paciente, tá? Então é sempre um nome fictício. Nesse caso aqui eu vou chamar o paciente de José, é um paciente de 39 anos, tá bom? O paciente chegou para mim apresentando dores na cabeça em região das têmporas, que já ocorria em torno aí de mais ou menos uns 4 anos. Ele me relatou também que a frequência dessas dores é uma frequência diária e uma duração quase que o dia todo. É assim que ele relatou, quase o dia todo, tá? Ele me disse também que a dor dele é uma dor do tipo aperto. Eu sempre questiono o tipo de dor do paciente, então eu mostro para ele que pode ser uma dor de aperto, que pode ser uma dor que queima, uma dor que lateja. E no caso desse paciente, ele me relatou essa dor do tipo aperto, como se fosse uma pressão na cabeça. Ele ainda me relatou uma intensidade de 4 a 5, uma intensidade da dor de 4 a 5, que eu também peço para ele avaliar e me dizer de 0 a 10 qual é a sua dor, né? Então ele relatou 4 a 5, que eu considero já uma dor moderada, uma dor já considerável, tá? E me disse também que só melhora a dor dele com uma medicação que, na verdade, ele diz que não passa totalmente, alivia por algum tempo e depois a dor volta. E ele sempre relata que também que a medicação que ele toma nesse caso, tomava, né, era Neosaldina. Pelo menos uma Neosaldina durante o dia ele sempre tomava. E ele me disse também que um fator de piora, né? Eu perguntei para ele, tem alguma coisa que ainda faça piorar essa dor quando você já está com ela instalada? E ele disse que a tensão. A tensão é um fator que sempre faz com que as dores dele se intensifiquem. Então, quando ele fica nervoso, preocupado, mais tenso, isso acontece. Hábitos parafuncionais. Fui investigar se ele tinha algum hábito, né? Então, hábito de ranger os dentes durante o dia e durante a noite, hábitos de morder lábios e bochecha, roer a unha, manter com objetos, mordendo objetos durante todo o dia, né? São hábitos de mascar chiclete frequentemente. Então, eu começo a fazer essas investigações. E tudo que leva, né, poderia estar levando aí uma hiperfunção mastigatória dos músculos da mastigação. E ele me relatou nesse caso que ele mantém os dentes dele encostados durante os dias. Essa é uma pergunta que eu sempre faço. A pessoa às vezes na hora ela não consegue me relatar, tá? Ela fala, nunca prestei atenção. Mas a partir daí ela retorna e fala, não, realmente os meus dentes estão sempre encostados durante o dia, né, o que deve ser evitado. E ele me disse que à noite, por relato da esposa, ele range os dentes. Então ele tem aí um provável bruxismo diurno e noturno, como hábito parafuncional. Eu pergunto para esse paciente, né, para todos eles, se existe algum fator positivo, né, algum fator emocional que possa estar envolvido, né, durante esse tempo que ele me relata a dor, se houve algo
pontual, né, de mudança de vida, de rotina, onde deixou ele emocionalmente abalado, se houve algum fator que ele considera estar envolvido na questão das dores dele. O paciente José, ele me disse que sim, que isso é positivo, tá? Então eu não entro em questão, mas ele me relatou como positivo, que houve sim um fato em que levou ele a uma questão emocional forte durante esse período. E fora essa questão pontual, existe algum fator que você se considera uma pessoa ansiosa, uma pessoa preocupada? Sim, ele disse que sim, que ele é uma pessoa ansiosa e preocupada, tá bom? Então essas são algumas das perguntinhas que eu fiz para esse paciente, que ele me relatou numa anamnese, né? Existem muitos outros fatores que eu também investigo nesse momento em relação ao sono e tudo mais. Mas vamos dar uma enxugada aí. Basicamente foram os fatores principais neste caso. Agora, o que nós vamos fazer? No próximo vídeo eu vou gravar para vocês como foi a primeira sessão desse paciente, o que foi proposto para ele, tá? E quais as condutas e como ele me retornou. Na verdade, eu vou relatar mais para vocês o retorno dele, como ele me voltava a cada sessão. Com tudo isso, com todos a anamnese, o exame físico, clínico, uma série de procedimentos realizados num primeiro momento, o diagnóstico desse paciente foi uma DTM muscular, tá bom? Então eu volto com você daqui a pouco para contar como foi a primeira sessão do paciente.